Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês, meu e seu, sabe que nós precisamos delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Pode voltar lá no versículo 25. Eu li de forma intencional hoje, nesse momento da oferta, o texto que Jesus ele começa falando sobre as finanças. E ele fala que nós não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro. Ele fala que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Aquilo que nós vemos determina aquilo que nós seremos. Aquilo que nós nos alimentamos. Os olhos, a candeia da alma. Jesus também diz no versículo 29 que nós não devemos acumular os tesouros aqui na terra. E aqui no versículo 25 ele começa dizendo, portanto. Então ele está concluindo a ideia que ele começou ali em cima. E ele diz, já que vocês entenderam isso, que nós não devemos servir a Deus, servir ao dinheiro e sim servir a Deus, Jesus ele começa dizendo, então, portanto, concluindo, não se preocupem com a sua própria vida. A Organização Mundial da Saúde decretou, escreveu lá no seu diário, que a ansiedade é considerado o mal do século 21. Também a depressão é considerado o mal do século 21. Depressão, excesso de passado, quando uma pessoa ela vive presa no passado. Ansiedade é excesso de futuro, quando a pessoa não consegue viver o hoje preocupada com aquilo que acontecerá amanhã. Isso não é algo novo, porque Jesus ele já está trazendo a realidade das preocupações na vida das pessoas. Eu não sei com vocês, mas eu escuto falar muito sobre preocupação na vida das pessoas. Vocês têm uma vida tranquila, como diz o pastor Daniel, sem problema, tudo certo, que você não tem preocupação nenhuma? É assim a nossa vida? Sim ou não? Não é. A gente vive todos os dias preocupado com alguma coisa. Só que até um certo ponto a preocupação ela é boa, porque ela nos faz nos movimentar. Mas chega um ponto que a preocupação ela começa a ser maléfica. É o ponto em que nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar somente as situações. E isso nos faz ficar pessoas ansiosas, pessoas que estão presas lá na frente e não conseguem viver o hoje. Então Jesus, percebendo isso, porque a palavra de Deus ela é viva e ela se aplica para nós nos dias de hoje, ele diz, não se preocupem com a sua própria vida. Uma escritora holandesa cristã, Corrie ten Boom, diz, a preocupação não esvazia o amanhã dos seus problemas, mas esvazia o hoje a sua força. Você se preocupar não vai mudar o amanhã, mas vai te cansar hoje. Você vai se cansar hoje por algo que ainda nem aconteceu. E Jesus ele está falando, não se preocupem. Teve um outro psicólogo que ele fez ali uma entrevista no seu consultório. O nome desse psicólogo, dessa psicóloga na verdade, é Robert Leahy. Ele diz que ele fez esse estudo e ele concluiu que 85% das preocupações que as pessoas tinham ali, que ele atendia, nunca aconteceram na vida delas, ou nunca iriam acontecer. E das 15% das preocupações que realmente se tornaram uma realidade, dessas 15%, 79% as pessoas resolveram com mais facilidade do que achavam que teriam para resolver. Ou seja, a preocupação só gerou um desgaste na vida da pessoa, no presente. E é isso que ela tem feito nos nossos dias.
As preocupações, a ansiedade, ela tem roubado a nossa força do hoje, por algo que ainda nem aconteceu, por algo que ainda vai acontecer, ou talvez nem vai acontecer, porque esse psicólogo nem cristão ele é, então ele não atendia somente cristãos. A pessoa que nem crê em Deus, nem acredita no Deus Todo-Poderoso, 85%, segundo o estudo dele, das preocupações não aconteceriam. Imagina nós que temos um Deus Todo-Poderoso, que nós não entramos nessa estatística aqui. Pode ser que as nossas preocupações venham a acontecer, mas nós precisamos olhar para Deus, e não para as circunstâncias e as situações da nossa vida, porque ao olharmos para a circunstância, nós paramos de olhar para Deus. Ao vivermos preocupados com o amanhã, com aquilo que iremos fazer, com o negócio que iremos executar, com o trabalho, com a prova, enfim, com aquilo que nos preocupamos cotidianamente, nós paramos de olhar para Deus. E Jesus está chamando a nossa atenção para isso. Não se preocupem com a sua própria vida, porque a nossa vida já não é mais nossa, mas sim de Deus. Gente, vamos pensar pela lógica. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, nós cremos num Deus que criou os céus, criou a terra, criou a nossa vida, nos alcançou pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua obra naquela cruz. Não importa o nosso pecado, não importa as nossas mazelas, não importa a nossa tristeza, a nossa depressão, a nossa ansiedade, Deus nos recebe, Ele nos ama, Ele nos transforma, Ele nos dá novas vestes. Um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode fazer tudo. O Deus que nós cremos, que nós servimos. Será que o nosso problema em comparação a isso é o quê? Mas parece que às vezes o problema é tão grande que não há solução, ou a preocupação é tão grande que a gente parece que vai morrer. Uma ansiedade, algo que não deveria acontecer na nossa vida, porque quando olhamos para Deus as coisas mudam. E o conselho de Jesus é justamente esse. Versículo 26 e 27. Jesus chega a dizer, vamos ler, 26 e 27. Observem, olha o que Jesus fala: não se preocupem com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. A tua vida não é muito mais importante do que isso? Então ele fala, observem, comecem a olhar, comecem a contemplar, abra os olhos e vejam as aves do céu. As aves, elas não trabalham, elas não semeiam, as aves, elas também não colhem, e elas também não têm conta bancária, elas não têm celeiros, elas não têm onde armazenar nada. As aves vivem soltas, livres. Contudo, o nosso Pai, o Pai Celestial, as alimenta. Ela não trabalha, ela não colhe o fruto do trabalho, e ela também não tem onde armazenar. Ela vive livre, mas o Pai a alimenta. Jesus, ele fala, vocês não têm muito mais valor do que elas? E olha que a gente trabalha, e olha que a gente semeia, e olha que a gente tem lugar para armazenar. E Jesus, ele está falando, as aves não têm, e nem assim Deus deixa faltar para elas. Nós não somos muito mais importantes do que as aves. É tempo de nós começarmos a olhar para Deus, a conhecer mais de Deus, porque à medida que nós conhecemos mais o nosso Deus, as nossas preocupações vão diminuindo de tamanho, as nossas ansiedades vão sumindo, porque o nosso Deus nos sustenta. Você não é sustentado pelo seu salário, você não é sustentado pelo seu trabalho, você é sustentado por Deus. Deus usa o seu trabalho, Deus usa o seu salário, Deus usa os meios para te abençoar, mas quem manda é Deus, quem sustenta é Deus, quem provê é Deus. Você imagina uma criança que vai para a escola e tem aquele valentão da escola, certo? Aquele que bate em todo mundo.
E aí ele está ali importunando aquela criança, e a criança não sabe o que fazer, porque, cara, esse cara me persegue todo dia na escola. Só que a criança, ela é filha de um lutador de MMA, e ela está ali sem saber o que fazer, porque o guri está toda hora importunando ela, judiando dela, e ela sem saber o que fazer, sendo que a solução dela é só olhar para casa. Fala: você não sabe quem é meu pai é lutador, então se você mexer comigo, você mexeu com ele. Resolveria o problema dela. É engraçado, você acha tão simples isso, né? É só ela fazer isso. Só que na nossa vida é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a gente vive muitas vezes preocupados. O que vai ser do meu amanhã? Será que vai dar? Será que vai faltar? É aquela situação: meu Deus, o que vai acontecer? Sendo que era só a gente olhar para o nosso pai e falar: eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o meu pai é dono do ouro e da prata, e nada vai faltar na minha vida. E isso é motivo para nós vivermos tranquilos, em paz. Então Jesus, ele está trazendo essa realidade para nós. Não se preocupem, observem, o nosso Pai sustenta. Agora ele fala: não se preocupem com isso, mas tem uma coisa que nós devemos se preocupar, tem uma coisa que nós devemos buscar, e está lá no versículo 33, um texto conhecido da palavra de Deus. Se vocês não devem se preocupar com essas coisas, vocês devem buscar isso. Busquem, pois, não é só buscar, é em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus fala: em vez de vocês ficarem se preocupando com o amanhã, com o que será da sua vida, se preocupem em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nisso gaste a sua energia. Quando nós vivemos uma vida preocupados, ansiosos, nós estamos tirando a força, a energia que nós deveríamos gastar na obra de Deus, e se preocupando em algo que não vai resolver. E Jesus fala: isso é ilógico. Se preocupem, pois, com o reino de Deus, em fazer com que o reino de Deus seja estabelecido. Porque nos versículos anteriores, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, a oração mundialmente conhecida, e na oração Jesus diz: venha a nós o teu reino. Jesus, ele veio para trazer o reino dos céus para a terra, e isso deve ser a nossa prioridade, o reino de Deus. Em Romanos capítulo 14, no versículo 17, Paulo diz através do Espírito Santo: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é paz, é alegria no Espírito e justiça no Espírito Santo. Paulo dizendo que os irmãos, uns acreditavam que comer carne de porco era pecado, outros acreditavam que não. Paulo fala: a vida de vocês é muito mais importante que a comida. Se para o teu irmão comer carne de porco ou qualquer outra carne é pecado, não coma perto dele, para não fazer ele tropeçar. A vida é muito mais importante com aquilo que a gente come, por isso que nós devemos ser exemplo. E ele fala: o reino de Deus não é sobre comida, é sobre justiça, é sobre paz, é sobre alegria no Espírito Santo, e isso deve ser a prioridade na nossa vida. Falta paz porque nós ficamos preocupados. Quando nós começamos a buscar o reino de Deus, a paz ela vem, a alegria ela vem, e a justiça ela vem, porque isso é o reino de Deus, é o que Jesus veio estabelecer aqui na terra, e Ele está nos ensinando sobre isso. Teve certa vez um professor que chegou numa sala com um jarro de vidro muito grande, imagina que dessa altura aqui, do chão até aqui, muito grande, e ele também trouxe umas pedras muito grandes, e ele pegou aquelas pedras e encheu esse vaso até a boca, e ele pediu para os alunos: cabe mais alguma coisa aqui nesse vaso? Os alunos falaram: não, já está cheio. Aí ele pegou pedras pequenas, sabe, aquelas pedregulhos, e ele colocou, e aquelas pedras couberam ali. E aí ele pergunta para os alunos: cabe mais alguma coisa? Os alunos falaram: claro que não, agora você já colocou e está cheio. Aí ele pegou areia, e ele colocou areia naquele jarro, e a areia encheu aquele vaso até a borda, e ele pediu para os alunos: cabe mais alguma coisa? E os alunos falaram: professor, não cabe mais nada. Aí ele pegou água e ele derramou sobre aquele vaso, e encheu aquele vaso de água, e aí o vaso ficou cheio.
E aí ele perguntou para os alunos: o que vocês entendem sobre isso? E ele falou: isso mostra a importância de nós termos prioridades na nossa vida. Porque se você tivesse colocado as pedras no fim, não iriam caber. Se você tivesse feito a ordem ao contrário, água, areia, pedras pequenas e as pedras grandes, não iria caber, iria faltar. E não é essa sensação que muitas vezes nós temos na nossa vida, que não dá para fazer tudo. Meu Deus, eu sou só um, meu tempo não dá, meu Deus, eu não consigo, não cabe mais, não dá mais. Sabe por quê? Nós temos problema de prioridade na nossa vida. Quando nós estabelecemos prioridades na nossa vida, a nossa vida flui, a nossa vida anda e sempre tem espaço para fazer algo novo. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. E Jesus ele fala: tudo que eu ensinei, tudo que está na lei se resume em 2 mandamentos. E o primeiro é: ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Nisso se baseia tudo. Quando Deus é prioridade, as coisas começam a se encaixar na nossa vida. O problema é que nós queremos colocar Deus no fim, colocar Deus no que sobra. Claro que não vai caber, porque Deus não foi criado para ficar ali. Deus, o lugar dele na nossa vida é prioridade, é top one, é lá em cima. E as outras coisas vão ser acrescentadas. A nossa família vai viver bem, o teu trabalho vai dar certo, os teus empreendimentos vão acontecer. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. O problema é que nós vemos na igreja buscar a Deus por um empreendimento que é meu. Aí não vai dar certo, porque é uma razão egoísta. Você colocou algo, um sonho, uma meta, um objetivo em primeiro lugar, e você bota Deus em terceiro. Deus está na sua vida, mas está em terceiro. E aí você vem buscar Deus: Senhor, eu tenho esse meu sonho que está em top 1 na minha vida. Então o Senhor podia abençoar que desse certo. Não vai dar certo, porque Deus não está em primeiro lugar. Jesus ele fala: nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí você chega para Deus e não fala mais assim: Senhor, está aqui o meu sonho, abençoa o meu sonho. Você chega para Deus e fala: Senhor, eu tenho aqui um projeto, se for da vontade do Senhor, esse projeto acontece, se não for, não acontece. E é simples assim, é simples assim. Tiago fala: não digam amanhã iremos fazer negócio, iremos para aquela cidade, fazer isso, aquilo e aquele outro. Digam: se Deus quiser nós iremos, se Deus quiser nós faremos, se Deus quiser nós realizaremos. Porque na nossa vida é assim: se Deus quiser acontece, se Deus não quiser não acontece, e amém. Por isso, Deus em primeiro lugar. Deus ele precisa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. O problema é que nós gravamos os versículos importantes da Bíblia, mas nós não olhamos sobre o que eles estão dizendo. Deus ele vai acrescentar, mas nós devemos buscá-lo em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso não significa que você deve ficar aqui na igreja a maior parte do seu tempo. O reino de Deus ele pode ser estabelecido na sua empresa. O reino de Deus ele pode ser estabelecido na sua escola. O reino de Deus ele pode ser estabelecido na sua casa. O detalhe é: nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, os valores do reino, a cultura do reino, e trazer essa cultura para o nosso trabalho, trazer essa cultura para a nossa casa, trazer essa cultura para os nossos estudos, trazer essa cultura para as nossas amizades. E quando nós fizermos isso, as outras coisas elas vão ser acrescentadas, porque nós estamos buscando a cultura do reino de Deus, o reino que Jesus veio estabelecer aqui na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Jesus ele diz: e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Pergunto: o que é essas coisas? O que é? Comida, bebida e vestuário, roupa. Gente, se tem alguém aqui que está passando fome, me procura no final do culto, que essa situação vai mudar na sua vida. Nós somos uma igreja que se importa com as pessoas. Então se você está passando por uma situação extrema na sua vida, nos procure, que nós queremos ajudar você. Mas a maioria aqui não reclama
de Deus por faltar comida, por faltar bebida e por faltar vestuário. Reclama porque você não tem a comida que você quer, não tem a bebida que você quer, não tem a roupa que você quer, e você não está no lugar que você quer. Só que Jesus, ele não promete, como muitas vezes é pregado na internet da vida, que Deus vai te dar tudo o que você quer. Jesus, ele está prometendo aqui que as suas necessidades serão supridas, e as suas necessidades não significam os seus luxos, porque tem uma frase: isso aqui para mim não é luxo, isso aqui para mim é necessidade. Só que aquilo que talvez para você é necessidade, esteja desalinhado com aquilo que para Jesus é necessidade. Porque para Jesus o que é necessidade é comida, bebida e você ter uma roupa para vestir. Isso para Jesus é necessidade, e Ele garante que isso não vai faltar na vida de vocês. Mas nós temos um Pai amoroso, e eu acredito que todos aqui têm razão para se alegrar, que Deus tem feito muito mais do que você pede ou pensou em pedir. Mas aqui Jesus, ele está falando que Ele não vai deixar faltar o básico. E aí nós vamos para o apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, talvez o apóstolo mais citado nos púlpitos do mundo. E ele diz isso em Filipenses 4, do 11 ao 13, ele escreveu essa carta, Filipenses, a carta da alegria. Paulo escreveu preso em Roma, e ele falou isso: digo isso, não porque eu esteja necessitado. É o 11 ao 13 de Filipenses, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Ele passou naufrágio, ele foi perseguido por causa do Evangelho, ele sofreu açoites, toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Daí vem o versículo que todo mundo gosta, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Não é que você pode fazer tudo, é que você pode viver em todas as circunstâncias dando graças a Deus. É isso que o texto está dizendo. Não que tudo que você quiser Deus vai te dar, não é isso. Não é isso, nós lemos. Ele sabe viver contente em toda e qualquer circunstância. E é isso que Deus, ele deseja nos ensinar. Deus não tem problema em nós sermos ricos financeiramente, termos uma vida boa. O problema é o dinheiro ser o nosso Senhor. O problema é nós não olharmos para Deus como nós devemos olhar. O problema é nós não temermos a palavra de Deus como nós devemos temer. Esse é o problema. E é isso que Jesus está querendo consertar aqui. Querendo que nós coloque Deus, o reino, em primeiro lugar. Primeiro lugar. Olha um exemplo muito bom para nós caminharmos para o fim. Deuteronômio 8:3. Esse texto Jesus usou quando foi tentado por Satanás. Deuteronômio 8:3, vamos ler o que está escrito, porque tem um povo que andou pelo deserto, que ele se assemelha muito com nós, ele é muito parecido, e diz que Deus fez o seguinte com esse povo, ele humilhou o povo, e deixou o povo passar fome. Deus deixou aquele povo passar fome, mas não passou fome porque tinha maná. Mas que fome é essa então? Porque aqui diz que Deus deixou o povo passar fome, mas o povo não passou fome física, porque tinha o maná, sustentou-os com o maná. Então não era uma fome de comida, era uma fome de desejo, entende? O povo não queria o maná, o povo queria a comida que eles queriam, que nem vocês e nem os seus pais conheceram, o maná, para mostrar-lhes. Olha por que Deus fez isso. Deus deu para eles o maná, que ele caía como orvalho, diz a Bíblia, ele não tinha gosto. A galera moía, o pilão que fala, né? E também ele era moído e ele era feito uns bolos, mas era um bolo meio sem gosto. Matava a fome, sustentava, trazia as vitaminas que precisava, mas não era prazeroso, não era apetitoso. Só que Deus fez isso por um propósito, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Satanás, ao tentar Jesus, falou: faça com que essas pedras se tornem em pão.
Nem só de pão viverá o homem. Ele citou esse texto. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso que para o cristão, às vezes um jejum não mata, mas ele purifica. Ele faz lembrar qual é o teu sustento. Teu sustento não é a comida que você come, teu sustento é Deus. E Deus, Ele dá a comida que você come. A fonte é Ele, não é o alimento. Não é do alimento que você tira a força para trabalhar, é de Deus, que faz com que as plantas cresçam, as vegetações cresçam, o trigo, o milho, o arroz, o feijão cresça. É Deus que dá o sustento. E é Deus que faz crescer, e é Deus que traz até a nossa mesa. Então o nosso sustento não é a comida, o sustento é Deus. E Jesus, Ele está querendo que nós enxergue isso. Nós dependemos de Deus e de nada mais. Só de Deus, somente de Deus. Ele é suficiente, Ele é único e Ele é poderoso. Números 11, 4 ao 6. Olha o que aconteceu. Um pouco antes desse povo chegar, com Josué e com Caleb e os 10 espias, para espiar a terra. Aproximadamente um ano tinha passado já que eles haviam saído do Egito. Um ano, pouco tempo, para quem ficou 40. Números 11, 4. O bando de desocupados, olha como a Bíblia fala, o bando de desocupados que havia no meio deles, encheu-se de gula por outro tipo de comida. Eles não estavam com fome de comida, eles estavam com fome de desejo. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos. Meu Deus, quem que gosta de pepino aqui, gente? Melancia até que é bom. Dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Olha do que eles tinham saudade. Agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada a não ser esse maná. Estava desprezando aquilo que Deus estava usando para sustentá-los, e era um teste, aquilo não era para sempre, porque eles estavam prestes a entrar na terra que emana leite e mel, e por causa da murmuração, eles ficaram 40 anos no deserto. Eram 40 dias, vamos para o versículo 7. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Eu não vou ler para ficar longo, mas eram 40 dias de espionagem. E ficaram 40 anos no deserto. Um ano para cada dia que eles ficaram espiando a terra. Por quê? Porque eles não se saciaram com aquilo que Deus havia providenciado na vida deles. Olha que interessante isso. Esse povo clamou a Deus por 400 anos, clamou a Deus. Eles eram escravos, e eles clamavam: Senhor, por favor, venha nos libertar. Senhor, por favor, manda alguém, faz algo, que nós não aguentamos mais. Só que aqui está dizendo que eles prefeririam voltar para esse lugar de escravidão, para comer melancia, para comer pepino, sendo que Deus estava conduzindo eles para uma terra que emana leite e mel. Preocupações com aquilo que não temos, com desejos insaciados, fazem nós querer retroceder e não avançar. Deus, Ele não iria deixar esse povo no deserto para sempre, como não deixou. Só deixou mais tempo, porque os pais não quiseram entrar, mas os filhos entraram. Deus não vai nos deixar em situações extremas para sempre. A palavra final pertence a Deus. Mas se você está passando por uma situação de aperto, uma situação que você só come comida sem gosto, que parece que a vida não tem mais sabor, saiba, os desertos são temporários. Louve a Deus, entenda que há um propósito de Deus nisso, que está te preparando para você entender que você depende de Deus, e não das circunstâncias. Uma hora a circunstância muda, mas nosso relacionamento com Deus não pode mudar por causa das circunstâncias. E é isso que Jesus está falando. Busque o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. E ele conclui, agora nós vamos ler o último versículo e vamos encerrar. Mateus 6:34. Voltamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 34. Jesus ele fala, concluindo tudo isso que nós lemos, que ele começou a falar ali sobre o dinheiro e veio vindo, concluindo, última fala: portanto, não se preocupem com o
O amanhã trará suas próprias preocupações. Tem preocupações que são para hoje, e tem preocupações que são para o amanhã. Você ficar preocupado por causa do amanhã não vai resolver os problemas que vão aparecer amanhã. Mas você deve se fadigar para resolver os problemas que está aqui hoje, certo? Você resolve o que tem hoje. E crendo que Deus vai lhe capacitar para vencer os problemas de amanhã. Tem até aquela frase célebre: matando um leão por dia, não é verdade? Cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Viva o hoje. Jesus ele fala: viva o hoje, o simples. Busca Deus e vive o hoje. O amanhã não pertence a você, pertence a Deus. E amanhã você vai buscar a graça para o amanhã. Porque nos versículos anteriores Jesus também ensinou, na oração mais famosa do mundo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso ele estava fazendo menção ao maná. O maná, o povo podia ir pegar para a semana inteira? Sim ou não? Sim ou não? O que acontecia? Apodrecia. O que o povo tinha que fazer? Todos os dias ir buscar. Todos os dias ir buscar. E no sexto dia buscava para 2, porque o sétimo dia era descanso. O que nós deveríamos aplicar na nossa vida, por sinal. Todos os dias buscar o pão. E um dia nós deveríamos descansar. Tirar um dia de descanso, um tempo de descanso para você e para sua família. Isso é bíblico. Jesus está falando: o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Deus ele tem um sustento para você todos os dias. Só que o segredo é nós reconhecermos que a fonte é Ele. Aí nós iremos começar um dia e falar: esse dia vai ter problemas. Jesus não está falando que não vai ter problemas e não vai ter preocupações, mas vai ter a medida para aquele dia. E para aquele dia nós vamos lá e buscar a Deus. Senhor, para esse dia eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor me capacite, que o Senhor me habilite, que o Senhor fale uma palavra, e eu vou encarar esse dia, eu vou vencer, porque meu sustento vem do Senhor. E no outro dia, você repete, porque se você pensar o seguinte: meu Deus, eu vou virar crente, vou virar cristão, para a minha vida inteira eu não vou conseguir mudar. Mas você não precisa pensar para a tua vida inteira, pensa o hoje, faça hoje, e o amanhã faz de novo, repete e repete. É isso que Jesus nos ensina, um ensinamento tão simples e tão conhecido, mas que é poderoso para transformar a nossa maneira de viver. Nós devemos ser ouvintes da palavra e também praticantes. E esse é o tema da próxima quinta, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia. Então fica aí a deixa, o convite para quinta que vem, vocês estarem presentes, convide pessoas, porque será um culto abençoado, e nós vamos ver a conclusão desse sermão, que é o sermão mais completo de Jesus, o sermão mais completo, onde ele aborda todas as áreas da vida cristã, amém? Convido você a se colocar em pé. Se você pode, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor sustenta a nossa vida. Mesmo sem nós vermos, mesmo sem nós percebermos, nós só estamos aqui hoje porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor nos dá o fôlego de vida, o Senhor nos dá a saúde para o nosso corpo, o Senhor nos dá capacidade de trabalharmos, o Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá talentos, o Senhor nos habilita, Senhor, para fazer tantas coisas, mas tudo vem de Ti, porque na Tua palavra está escrito que nada nós podemos receber, se do céu não nos tenha sido dado. Então nós Te agradecemos, Pai, porque tudo o que temos foi o Senhor que nos deu. E nós queremos louvar o Teu nome com a nossa vida. Nós queremos buscar o Teu reino, Senhor, na nossa casa, Senhor, na nossa família, nos nossos relacionamentos, com as nossas amizades, no nosso trabalho, nas nossas empresas, nos nossos estudos. Que venha o Teu reino, Pai. Pai, nós lançamos sobre Ti toda a nossa angústia e preocupação, e tomamos sobre nós o Teu jugo, que é suave, e o Teu fardo, que é leve. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, e a igreja diz: glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.